Salve, salve, rapaziadinha, como é que vocês estão, meus fi? Bom, o Morra de hoje é mais um daqueles fresquinho que o bagulho acabou de sair, eu já tô trazendo aqui pra vocês. A obrinha tem de tudo, mano, tem sistema, tem fight doida, o bagulho é louco. Então já sabe, se gostar e quiser ajudar o brother de vocês aqui a pagar o aluguel do porão, deixa o like, comenta parte 2 e hype o vídeo se aparecer a opção, beleza? Mas agora, sem mais enrolação, só bora. Banyu nasceu com a incrível habilidade herdada de seu ancestral. Ele é capaz de entender qualquer idioma. O bagulho é o chat GPT na vida real, quer nem saber. Quando se tornou adulto, ele descobriu que também podia absorver habilidades de alguém apenas ao tocar. O seu avô sempre falou que eles eram descendentes do povo que construíram a Torre de Babel. Segundo a profecia, um dia ia nascer um gênio que poderia retomar essa torre. O avô acreditava que Ban era esse gênio desde criança, mas o protagonista e sua família não acreditavam nessa história. Até que um dia, enquanto esperava a nota da aceitação da universidade, ele foi convocado e transportado para uma academia secreta. É lá que ele encontra a lendária Torre de Babel. Ban finalmente acredita no seu avô e decide cumprir o objetivo de seu ancestral. A história começa com o nosso protagonista Ban Yu-won, quando ele tinha 4 anos de idade. A mãe comenta, em um tom de humor, que o filho já está lendo um livro. O pai responde que ele é muito inteligente, mas a mãe acha que foi ele quem ensinou o garoto a falar essas palavras. De repente, o protagonista começa a falar outro idioma e seus pais ficam aterrorizados. O pai pergunta como o Ban está falando um idioma que eles nunca nem viram. Nesse momento, alguém entra na casa dizendo que o Ban herdou a linhagem do seu ancestral. Esse cara é o avô do protagonista e ele está carregando a sua pequena irmã debaixo do braço. Ele comemora que finalmente nasceu um gênio para conquistar a Torre de Babel de volta. A família do protagonista são bem céticos em relação a isso. Eles já estão cansados dessa baboseira de Torre de Babel que o véi vive falando. A mãe chama a filha de Yumi e pergunta se ela se divertiu com o avô, enquanto o pai avisa ao velho que ele deve tomar um banho primeiro quando voltar da roça. O avô fica estressado porque ninguém acredita que foi seus ancestrais que construíram a tal Torre de Babel aí. Nesse momento, o velho resolve explicar a história ao pequeno Ban. Ele pega o seu caderno e começa a fazer alguns desenhos. O avô explica que o grande ancestral da sua família possuía uma habilidade que permitia se comunicar com todos os seres vivos. Com esse poder, ele liderou grandes grupos e juntos construíram uma torre que ninguém jamais pôde destruir. Essa é a Torre de Babel. Ban era apenas um garotinho que acreditava no seu avô, mas ficou chateado quando descobriu que o velho não sabia a tal localização dessa torre. O homem prometeu que um dia eles iam achar e recuperar todo o poder de sua família. Quando Ban era criança, o seu avô contava muitas histórias sobre as aventuras desse ancestral. O protagonista sentia que realmente tinha uma habilidade linguística. Os seus pais não interferiram muito porque acreditavam que Ban se divertia com as histórias do velho. E eles curtiam porque ficava lá entretendo a criança, né? Mas então o Protinha cresceu e percebeu que aquela história era muito louca para ser verdade. Alguns anos se passam e a cena muda para Ban, sentado em frente ao computador, esperando ser aceito em uma universidade. O seu objetivo era cursar ciência política. Ele estava irritado porque os resultados ainda não saíram. No fundo, o garoto tinha certeza que havia passado. O moleque era confiante. De repente, o computador sai da página e aparecem umas coisas estranhas. Ban se aproxima para ver o que aconteceu, obviamente. Uma tela azul aparece na frente do computador em outro idioma. Ele percebe que é uma língua diferente e mesmo assim consegue decifrar. A mensagem na tela parabenizou o protagonista por passar na melhor academia da dimensão alternativa. O garoto fica surpreso por conseguir ler esse idioma. No momento seguinte, outra tela azul apareceu, informando que Ban será teletransportado para o local de avaliação prática. Uma contagem regressiva começa a partir de 10 segundos. O protagonista acaba pensando que é uma pegadinha, e a sua irmã Yumi estava por trás disso. Ele não conseguia pensar em outra pessoa para fazer esse tipo de brincadeira. De repente, uma carta de aceitação chega da universidade em seu computador. Ban não consegue conter a felicidade de ter sido aceito. A contagem regressiva acaba. O protagonista acredita que essa tela azul é coisa da sua imaginação. Isso devido ao cansaço mental que passou nos últimos dias. De repente, uma luz azul cobre o garoto e ele some sem deixar nenhum rastro. Nesse momento, alguém bate na porta e entra. É a sua irmã Yumi. Ela olha ao redor e não encontra o Protinha. Enquanto isso, o Ban é teletransportado e cai em um local um pouco escuro. O sistema avisa que começou o exame especial para o candidato de uma dimensão inferior. O protagonista sente sua cabeça doer
a queda e acha que é real demais para uma ilusão. Outra notificação azul aparece na sua frente, com a seguinte missão: ele deve derrotar os goblins cegos e destruir o núcleo da masmorra. Ban segura sua cabeça em negação, perguntando quando ele se inscreveu para algo assim. De repente, um barulho é ouvido atrás dele, e o garoto se vira. Os goblins cegos percebem que tem um inimigo. Eles conversam entre si em uma língua somente deles. Mas por algum motivo, o protagonista entende tudo que os monstros estão falando. Ele coloca a mão na boca para não escapar nenhum barulho. Em seguida pensa que é melhor tentar fugir daqui antes que essas coisas comecem a o atacar. De repente, os goblins se separam e começam a bater com o taco em tais direções. Um desses golpes quase atinge o Ban. Ele percebe que poderia ser fatal se fosse acertado. O protagonista começa a tomar distância. Ele acredita que pode se livrar desses monstros por eles não enxergarem. Mas de repente o garoto acaba fazendo barulho. O goblin corre em sua direção e o golpe passa raspando no seu rosto. Ban cai no chão e fica em total silêncio. O primeiro goblin pergunta o que aconteceu. O segundo responde que houve um som vindo deste lado. Ele acrescenta que o inimigo ainda deve estar por aqui. O protagonista fica horrorizado percebendo que mesmo que esses caras sejam cegos, eles identificam facilmente qualquer som e movimento. Ban percebe que não tem como continuar se escondendo porque de qualquer jeito vai ser encontrado. Ele imediatamente tem uma ideia para distrair esses monstros e ganhar tempo. O garoto então pega uma pedra próxima ao seu corpo e joga na frente dos goblins em uma direção oposta à sua. Sem pensar duas vezes, os monstros vão em direção ao barulho. É nesse momento que o protagonista ataca pelas costas usando uma pedra. O goblin nota que a presa está atrás e corre em sua direção, mas acaba acertando por acidente o seu parceiro. O primeiro goblin leva um golpe fatal na cabeça e cai em cima do segundo. O protagonista observa a cena. O segundo goblin percebe o erro que cometeu. Ban se aproxima dele com um taco de madeira em mãos. Ele pede desculpas e diz que está fazendo isso para sobreviver. No momento seguinte, ele destrói o segundo goblin. Os corpos começam a sumir e o sistema o parabeniza pela sua primeira caça. Como recompensa, ele recebeu o poder da dimensão superior. Ban olha assustado. Uma luz amarela envolve seu braço. Em seguida, o sistema diz que o poder do código babilônico foi desbloqueado. Esse poder será exibido usando um ideograma. Ideograma é basicamente símbolos que representam conceitos de coisas. O sistema acrescenta que os conceitos dos monstros estão sendo absorvidos para ele. O protagonista finalmente percebe a sua nova habilidade. Além de decifrar qualquer idioma, ele também pode extrair conceitos das coisas. O sistema diz que os conceitos foram copiados. É recomendado armazenar ou separar isso no código babilônico, depois aplicar nas estatísticas. Ban decide absorver o conceito para si mesmo. Depois de fazer isso, ele diz que já se sente mais confiante. O sistema fala que o garoto vai ficar mais forte. Ban começa a sentir uma aura encher o seu corpo. Ele realmente se sente mais forte ao absorver os conceitos desses goblins. O protagonista olha ao redor, percebendo que os monstros desapareceram depois que tiveram suas habilidades absorvidas. Ban também percebe que além de absorver o conceito para si mesmo, ele também pode aplicar em outras coisas, como objetos, por exemplo. O protagonista finalmente se sente seguro e começa a usar os conceitos para criar uma arma. Algumas horas depois, Ban limpa a masmorra dos goblins cegos com a ajuda de um artefato, criado por ele mesmo. O garoto entrega o núcleo ao sistema, que o parabeniza por passar no teste prático do exame especial da dimensão inferior. O protagonista respira aliviado e pergunta se finalmente pode ir para casa. O sistema responde que o candidato será transferido para o dormitório. Ban pensou inicialmente que ia para casa se passasse vivo da masmorra, mas na verdade ele foi enviado para um mundo que nunca tinha visto antes, filho. E ela era uma academia chamada União. Nesse momento, Ban cai dentro de seu dormitório, totalmente desnorteado, coitado. O sistema pede que ele vista o uniforme e compareça à entrevista. O protagonista reclama dizendo que não queria estudar aqui. Ele queria voltar para casa. Um momento depois, o garoto veste o seu uniforme. Ele vai em direção à sala de entrevista, determinado a exigir seu teletransporte de volta para casa. De repente, Ban abre a porta e se depara com uma mulher verde. Ele a acha linda, mas se pergunta se é um alienígena. A mulher dá as boas-vindas e se apresenta como Yumina, a professora de combate mágico na Academia União. O Ban fica envergonhado. Yumina o parabeniza por passar no exame. Ela explica que Ban chamou a atenção de todos os superiores. Ele é o primeiro aluno em 500 anos a criar um novo artefato durante a avaliação. O prota escuta isso em silêncio. Yumina aplaude sua inteligência. O Ban não acha que isso seja algo muito impressionante. Afinal, ele fez aquilo com muita facilidade. Mas acredita que a diferença entre
eles é o mundo de onde vieram. E talvez para a mulher aquilo fosse uma grande vitória. De repente, algo chama sua atenção e ele olha pela janela. O Ban logo pergunta à professora o que é aquela enorme torre. E o Mina ouviu dizer que pessoas de dimensões inferiores nunca ouviram falar sobre a academia ou sobre essa torre. Com essa pergunta do protagonista, ela conclui que é verdade. A professora então explica que essa torre é a razão pela qual a Academia União foi criada. Eles ensinam os alunos com os maiores talentos em todas as dimensões e os ajudam ao chegar no topo dessa torre. Esse é o único objetivo da Academia União: vencer a masmorra, que é a origem de todos os mistérios e perigos deste mundo. E o Mina finalmente responde que essa é a Torre de Babel. O protagonista fica surpreso, e a primeira coisa que vem em sua mente é o seu avô, obviamente. O velho sempre contou histórias sobre essa torre e sobre como seus ancestrais foram responsáveis por criá-la. Mas algo ainda não fazia sentido na cabeça de Ban. Ele não entendeu porque a professora se referiu à torre como a masmorra mais poderosa. O garoto se perguntou se a torre foi tomada por monstros. De qualquer jeito, era algo que não podia ser respondido agora. Aquela torre fez com que o protagonista se matriculasse na Academia União. O seu objetivo passou a ser realizar o desejo do seu ancestral e recuperar a glória da família. Depois daquele dia, o protagonista foi enviado de volta para casa e pôde explicar à sua família o porquê do seu sumiço repentino. O avô ficou chocado que ele finalmente tinha encontrado a Torre de Babel, enquanto seu pai apenas o apoiou a fazer o que tinha que ser feito. Alguns dias se passam. Ban já era um aluno dentro da Academia União. Nesse momento, ele estava lutando na masmorra inferior, que era chamada de Caverna Goblin. O protagonista já era capaz de conjurar feitiços e tinha um entendimento maior sobre as suas habilidades. Agora, apenas um ataque era necessário para dizimar uma grande quantidade de grupo de goblins. O código babilônico era o poder mais incrível que Ban poderia ter. Graças a essa habilidade, o protagonista podia absorver e manipular o conceito de todos os monstros. Quando um inimigo é derrotado, os seus conceitos podem ser absorvidos por Ban. Depois de fazer isso, o protagonista pode usar em si mesmo ou imbuir as estatísticas em algum objeto que queira. Foi graças a isso que o protagonista criou o seu primeiro artefato. Naquela primeira masmorra que ele caiu, a sua arma era um taco com espinhos de ferro, fatal para monstros de nível baixo. Ban sempre imbuía os conceitos dos goblins e o artefato ficava cada vez mais forte. Nesse momento, o protagonista chama o sistema. Ele quer saber quais os novos conceitos que obteve desses monstros. Uma estatística diferente aparece no sistema chamada alma. O garoto se pergunta o que isso significa. O taco começa a ficar animado e o protagonista pergunta se ele quer esse conceito. O artefato responde positivamente. Então Ban concorda e decide imbuir essas estatísticas. Uma luz muito poderosa envolve a arma. O sistema informa que os conceitos combinados formam uma harmonia perfeita, provocando uma transformação no artefato. No momento seguinte, uma explosão acontece e o protagonista cobre o rosto. As estatísticas da arma são aumentadas. O Ban percebe que sua arma agora é uma cobra. Ele tenta se aproximar com a mão e fica com medo do seu novo artefato não reconhecê-lo, mas ela é capaz de identificar o seu dono. O protagonista percebe que a sua personalidade é a mesma de antes, mas agora tem dúvida se o artefato ainda pode se transformar em uma arma mágica ou escudo. A cobra enrola em sua mão e Ban decide dar um nome para ela. Ele diz que ela vai se chamar Eve. Em seguida decide verificar se suas estatísticas aumentaram. Ban observa o quadro à sua frente com suas próprias informações. A estatística vida parece ser um conceito semelhante a um nível de um jogo. A carne parece representar estatísticas físicas, mas o que o protagonista não entende é porque a estatística alma é tão alta. Ele ainda não entende todos os nomes daquele quadro, então presume o que significa cada um. Abaixo ele se depara com algumas das suas habilidades. A primeira se chama Olhos que Tudo Veem, a segunda se chama Ouvidos que Tudo Ouvem. O protagonista acha que essas habilidades provavelmente estão relacionadas às habilidades linguísticas. Depois disso, ele se vira para Eve e pergunta se ela acha que é capaz de surpreender todo mundo agora. A cobra responde negativamente com a cabeça. Ban responde que está tudo bem e aperta o botão de teletransporte. Ele reaparece no auditório da Academia União, onde está acontecendo a cerimônia de entrada. Todos os alunos se reúnem. O protagonista fica chocado com um tanto de gente. Nesse momento, ele ativa sua habilidade chamada Olhos que Tudo Veem, que permite ao usuário compreender a aura e a força de um alvo de forma mais profunda. Foi aí que Ban percebeu que todos aqueles estudantes
estudantes eram extremamente fortes. Diferentemente do protagonista que entrou por uma dimensão inferior, esses alunos regulares passaram por outro processo seletivo para entrar na academia. Mas isso não é algo que deixa o protagonista com medo. Nesse momento, ele tenta achar o seu lugar no auditório. De repente, alguém grita com o Ban, e ele se vira tentando entender o que aconteceu. O cara de sapo ordena que o protagonista saia da ala dimensão superior, pois ele é de uma dimensão mais baixa. Ban rapidamente obedece e começa a sair dali. Essa discriminação dos alunos que passaram pelo processo regular era esperado por Ban. Ele já sabia que esses caras iam se achar melhor do que aqueles que vieram de uma dimensão inferior. Nosso garoto continua andando pelos alunos quando alguém o chama. Ele então vê seu colega de quarto chamado Aslight, que também veio de uma dimensão inferior. Ban se aproxima e percebe que os estudantes de dimensões inferiores estão bem exilados. As cadeiras ficam bem longe dos restantes dos alunos. Nesse momento, o protagonista usa sua habilidade e fica surpreso. O rank desses alunos não parecem ser de dimensão inferior. Ban acredita que eles são fortes o suficiente para destruir aqueles regulares. Ele logo diz ao seu companheiro de quarto que esses lugares são incríveis. Aslight não entende se é ironia. Aslight é o colega de quarto que Ban conheceu no dormitório antes da cerimônia de entrada. No primeiro encontro que tiveram, o protagonista foi ameaçado com uma espada. E isso depois de uma conversa, Aslight finalmente entendeu que o garoto era seu colega de quarto. Eles então conversaram sobre como foi o treinamento para entrar na academia. Meu amigo ficou sabendo que o protagonista passou por uma masmorra de Goblin. Ele achou que era algo bem fácil de fazer, mas todos nós sabemos o quanto o protagonista demorou na primeira masmorra. Aslight diz que até mesmo um novo recruta, com um treinamento básico, poderia caçar um Goblin facilmente. Ban ficou com cara de bobo ouvindo isso. Depois da conversa, o protagonista lembra que chegou do treinamento e não foi tomar banho. Ele então começa a tirar a camisa e ir para o banheiro. Mas o seu amigo tem uma reação um pouco estranha, como se estivesse envergonhado de ver o seu corpo. Não era o tipo de reação que o Ban esperava ver de um colega de quarto homem. A cena volta para o momento atual no auditório. Ban começa a cumprimentar as garotas ao lado de Aslight. Ele não consegue olhar muito para a garota de cabelo rosa, pois a acha muito fofa. Ela rapidamente vira o rosto envergonhada. Já a garota de olho preto olha para Ban de uma forma diferente, fazendo com que o protagonista fique envergonhado. Ela logo pergunta o que é essa coisa no seu braço. Ban percebe que Eve foi descoberta e então decide mostrá-la. Os três ficam admirados com a cobra. Aslight percebe que esse é o mesmo artefato de antes. Ele ficou surpreso que tenha mudado tanto em apenas alguns dias. A garota de cabelo rosa pede para tocá-la, porque achou muito fofa. A de olho preto dá um sorriso satisfeito e se apresenta como Dokigo Yueun. Ela era filha de um artista marcial. Em seguida, pergunta ao protagonista qual o seu nome. Ele se apresenta como Ban Yu-un. O protagonista se senta ao lado dela e pergunta se um artista marcial gosta de soltar explosões. Essa pergunta faz com que a garota fique muito envergonhada e abaixe a cabeça. Ela tenta responder que ele não está totalmente errado. A garota de cabelo rosa tenta sair um pouco desse assunto e também se apresenta. O seu nome é Rachel. Aslight também se apresenta e diz que todos podem chamá-lo apenas de Light, que é o seu apelido. Yeon vira a cabeça e Light não entende o que aconteceu. O protagonista logo avisa que a cerimônia vai começar. Ele logo vê a professora Yumina sentada ao lado dos outros superiores. O amigo pergunta se o protagonista passou pela professora Yumina quando chegou aqui. O Ban responde que sim, e pergunta se ele também. De repente, a conversa é interrompida por uma luz. Nesse momento, o teto do auditório se abre e uma pressão esmagadora entra envolvendo todos os alunos. Todo mundo tenta se cobrir e ninguém passa ileso, nem mesmo os alunos especiais. Logo eles ouvem uma voz opressora agradecendo a presença de todos. Em seguida, essa pessoa diz que vai dar início a mais uma cerimônia de entrada da Academia União. Um pouco mais tarde, a professora Yumina se reúne com o protagonista e seus colegas. Ela pergunta se eles também acharam impressionante o discurso do diretor. Os alunos ficam em silêncio. O Ban então pergunta se aquele olho gigante é o diretor. Yumina fica surpreendida ao ouvir isso e questiona se ele realmente pôde ver aquele olho. Rachel diz que a maioria das pessoas ficam muito intimidadas para sequer olhar para cima. Yeon olha para Ban, acreditando que ele usou algum tipo de método especial. O Protinho tenta disfarçar o que falou e diz que na verdade ele não viu foi nada. Apenas vende um grande olho olhando para ele. Yumina responde que de qualquer forma eles não verão o diretor novamente, a menos que causem problemas. Ela então se aproxima do protagonista e pergunta se ele quer ter uma conversa com o diretor. Ban responde que isso parece uma maldição.
A professora ri e logo aconselha o grupo a ser o melhor. Ela fala que a vitória de seus alunos é muito importante para ela. Light pergunta se o Mina vai ficar responsável por eles. E ela responde que é isso mesmo. O Light fica surpreso. A professora decide se apresentar formalmente a todos. Ela diz que seu nome é Yumina e ela ensina combate mágico. A professora acrescenta que foi designada como responsável da sua turma de Jetos, que é a turma 11. Então a partir de hoje eles vão trabalhar juntos pelos próximos 5 anos. Light pergunta se os alunos de admissão especial de nível inferior não deveriam ser designados para professores associados. Yumina responde que normalmente é isso mesmo, mas eles são alunos tão especiais que ela foi designada para cuidar deles. Nesse momento, a professora pega uma xícara de chá e o tom da sua voz muda. Ela então aconselha os garotos a terem cuidado com os alunos de admissão regular. Ban observa as palavras da professora e percebe que ela está se referindo não só às notas e aulas práticas, mas também a confrontos físicos e provocações de brigas entre alunos. E assuntos fora da competição interna é algo que nem mesmo os professores podem interferir. Yumina diz que de agora em diante os 4 devem ficar juntos. Eles são raros alunos com admissão especial de nível inferior. E Eon ainda está pensando sobre a hostilidade que a professora falou. Ela não tem certeza se pode se segurar em um confronto contra esses regulares. Nesse momento, a professora dá outra informação muito importante. Ela diz que os 4 também são membros do grupo que escalarão a torre juntos até a formatura. Ban pensa sobre isso. A professora sorri dizendo que eles já conversaram bastante. E agora, falta ela dar um pequeno presente que a academia preparou para eles. Uma forte luz emerge entre o grupo de alunos. Yumina acrescenta que explicará as regras e detalhes depois de receber este artefato. Um pouco mais tarde, o grupo segurou um pingente nas mãos. A professora explicou que isso vai servir como uma carteira de estudante para identificar e acessar todos os detalhes dos alunos. O grupo também pode usar esse pingente para se teletransportar para qualquer lugar dentro da Academia União. Nesse momento, os alunos olham para o pingente pensando no que vão fazer. A magia de teletransporte é o que mais impressiona a todos. Light então aponta que eles precisarão manter esse pingente estúpido se quiserem entrar na torre. Gostando ou não, precisará cuidar bem dele. Huchel logo pergunta por que o protagonista foi deixado para trás. Leon responde que não tem como saber até se encontrarem com ele. A garota sente internamente que tem algo estranho. Afinal, no meio da conversa, a professora recebeu uma ligação e Ban foi o único selecionado para sair da sala. A cena muda para o protagonista sentado em uma cadeira sem entender o porquê estava ali. O garoto começa a suar frio, porque soube que ia ter uma conversa privada com o diretor. Ele não entende o que pode ter feito de errado. Para isso acontecer no primeiro dia de aula. De repente, uma voz fala que o garoto não precisa ter medo. Isso de olhar para sua verdadeira forma. O protagonista ergue o olhar em direção à voz, e tudo que vê é um urso na sua frente. Ele não acredita que esse é o diretor. Uma voz então diz que o protagonista pode chamá-lo de mestre. Ban concorda. O diretor então fala que normalmente não interfere no crescimento dos alunos. Se eles são fracos, vão continuar fracos. Se forem fortes, vão continuar fortes. Também não é importante para ele que os alunos vão continuar vivos ou não quando subirem a torre. O seu objetivo é apenas testemunhar com os próprios olhos aquele que chegar no fim da torre. O protagonista olha para o urso sem muita expressão e lembra de tudo que ouviu do seu avô quando era criança. O velho sempre disse que a sua família era a única que poderia resgatar a torre. Ele se lembra do dia que entrou na academia e descobriu sobre a Torre de Babel. Foi quando prometeu que estava pronto para arriscar a sua vida e recuperar a honra da sua família. Mas agora que viu tanto de alunos que também desejam isso, ele talvez tenha ficado um pouco confuso. Nesse momento, o Pratinha chama o mestre e pergunta o que exatamente é a torre. O diretor responde que a torre é o caminho para o divino. Ban fica surpreso. O mestre repete o que falou no início sobre não interferir na vida dos alunos, mas hoje ele vai abrir uma exceção, porque foi capaz de ver no protagonista o maior potencial que já pisou essa academia. O urso então levanta o braço e uma atmosfera se espalhou pela sala. De repente, algo invade aquele pingente que Ban recebeu da professora. O mestre fala que fará alguns preparativos para ajudá-lo a se preparar para escalar a torre. Ele revela que expandiu seus privilégios de exploração fora da academia. Isso significa que a partir de agora o protagonista pode viajar para qualquer masmorra. Então Ban deve ter certeza de aprimorar as suas habilidades antes de subir a torre. O garoto tenta entender tudo o que estava acontecendo ali. O diretor então abre um portal embaixo dos seus pés e diz que se Ban fizer algum progresso, ele vai desbloquear o próximo privilégio para ele. Antes de ser teletransportado, o protagonista pergunta que tipo de privilégio era esse, né? O mestre responde que talvez uma exploração solo da torre. O Ban cai no buraco. O diretor diz que está ansioso para o próximo encontro. De repente, o protagonista cai nos braços
passos da professora. A mulher pergunta curiosa como foi a reunião com o diretor. O Ban percebe que está perto dos melões dela e se afasta rapidamente. Yamina fala que o diretor sempre dispensa os visitantes assim. Uma hora ele vai se acostumar. Ela dá uma olhada no pingente de Ban e percebe que ele recebeu permissão para deixar a academia. O protagonista fala que o diretor disse a ele para melhorar rapidamente suas habilidades. Yamina diz que isso é um grande negócio. Agora, ele pode explorar livremente as masmorras externas fora da torre e pode visitar cidades externas à vontade. Isso também significa que Ban ganhará muito mais experiência e preparação do que os outros. Para ser sincero, no começo o protagonista não entendeu que o diretor enxergou capacidade nele. Na verdade, o garoto pensou que era tão fraco que por isso estava ganhando aulas suplementares. A professora Yamina logo diz que está com inveja. Os professores geralmente estão muito ocupados para sair por aí. Ban pergunta se é verdade. Ela responde que a Academia União é pensada nos alunos, então os professores devem se encarregar de proporcionar tudo o que pode a eles. Agora, ela tá com inveja porque o protagonista vai poder sair da academia e até visitar lojas. A professora então se aproxima do rosto de Ban e fala que é uma bela cidade externa que pode recomendar. E ela se chama Honika. O protagonista se sente meio constrangido e pergunta se deve trazer algo para ela de lá. A cena muda para um pouco mais tarde. O Ban está caminhando do lado de fora da academia. Ele lembra que a professora pediu que ele trouxesse 2 garrafas de vinho chamada lua de mel. É feito pelos sacerdotes do templo. Ban não esperava que a professora fosse pedir a um aluno que trouxesse álcool para a academia. De qualquer forma, isso não é algo que precisa da sua atenção agora. Nesse momento, o garoto respira fundo pensando que deve usar os privilégios ao seu favor. Ele então abre o inventário e percebe algo. A bolsa que seu avô lhe deu antes dele voltar para a academia estava lá. Naquela época, o protagonista estava organizando suas coisas para voltar para a academia. Foi quando seu avô chegou com uma bolsa e disse que ele poderia levar o que quisesse dali. Ban abriu a bolsa e encontrou ouro puro. Ele perguntou se realmente poderia levar algo assim. O velho ria dizendo que esses são os legados de seus ancestrais que se dedicaram a encontrar a Torre de Babel. O pratinho agradeceu muito feliz, obviamente, mas logo depois entraram numa discussão, porque o garoto não sabia como ia trazer tudo isso para a academia. De volta ao momento atual, o prota pensa que felizmente tem um inventário para isso. O seu avô sempre disse que o ouro é valioso em qualquer lugar do mundo. Então, ele resolveu pegar alguns pedaços antes de sair por aí. Ban observa que os preparativos estão completos e decide se aventurar. Um pouco mais tarde, ele chega numa cidade e percebe que, mesmo sendo outra dimensão, a paisagem urbana parece bastante semelhante. De repente, ele nota algumas pequenas naves espaciais voando por todo lugar. Os transeuntes também são muito diferentes das pessoas comuns da sua dimensão. Nesse momento, alguém chamou o Protinha. 2 caras verdes perguntam quem ele é e o que ele está fazendo aqui. Ban não tem tempo de responder o porquê e os caras logo reconhecem seu uniforme. Eles veem que o garoto é da Academia União. Os homens imediatamente prestam respeito e se apresentam como guardas responsáveis pela fronteira oeste da cidade da Academia Honika. A forma como os homens agem chama a atenção dos transeuntes ao redor. O protagonista também se apresenta como Ban Yu-un e diz que é aluno do 1º ano na Academia União. Um dos guardas pergunta se ele recebeu permissão do diretor para deixar a academia. Ban responde que sim. O mestre disse que ele poderia explorar livremente. O guarda então fala que é graças ao trabalho árduo do diretor e da equipe da academia que a cidade permanece pacífica até os dias de hoje. Por isso ele agradece a presença do prota. O garoto fica um pouco sem graça escutando tudo isso. O segundo guarda oferece ajuda ao protagonista caso precise. Já que ele é aluno do 1º ano, provavelmente não sabe muito sobre a cidade ou seu funcionamento. Ban realmente entende que é uma grande ajuda e pergunta se os homens podem fazer isso. O homem responde que sim. Isso faz parte do trabalho de um guarda. Então Ban pode se sentir à vontade para perguntar qualquer coisa que tiver curiosidade. O protagonista logo aponta para algo que mais parece um carro voador e diz que gostaria de conseguir um desses. Ele pergunta quanto custa. Momentos depois, já vemos o garoto em cima de uma bicicleta flutuante a muitos quilômetros por hora. Ele está curtindo muito o fato de estar fora da academia. Os guardas observam ele voar a toda velocidade. Quando o protagonista perguntou o preço dos automóveis voadores, os guardas disseram que o modelo básico da bicicleta flutuante custava 250 mil rônias. É bem caro para eles, mas não para o protagonista que tinha várias barras de ouro no seu inventário. Ele tirou uma e perguntou se era o suficiente para pagar. Os caras abriram a boca surpresos e um deles logo perguntou onde Ban conseguiu uma barra de ouro tão grande. A cena volta para o protagonista em sua bicicleta flutuante. Ele descobriu que uma única barra de ouro vale 7 milhões e 500 mil rônias. Ban nem sabe como agradecer
agradecer ao vô por forçá-lo a trazer algo assim para este mundo. De repente, Eve aparece em seu braço. O protagonista pergunta o que ela acha dessa bicicleta flutuante. Um garoto relata que ela foi infundida com Yu e Gi, transformando-a em um artefato vivo. O protagonista acrescenta que o seu nome é Lilith, e ele espera que seus artefatos tenham uma boa relação. Nesse momento, o garoto começa a repetir as coisas que já fez hoje. Ele já pegou a bebida da professora Yumina, já conseguiu uma amiga para Eve, então conclui que é hora de voltar para a escola, né? O dia já tinha sido bem agitado. A cena muda para Ban. Light lhe entrega um copo d'água e podemos ver em seu rosto que ele está com raiva. O menino repreende o protagonista por desaparecer sem dizer nada e agora volta de ressaca. Ban pede desculpas. Ele diz aos companheiros que a professora Yumina insistiu, então não pôde recusar. Light ficou irritado por ser seu colega de quarto. Ele não teria se preocupado se tivesse sido avisado antes. Leon percebe algo no seu amuleto e pergunta se esse distintivo é o sinal do papel representativo que ele recebeu em troca de beber com a professora. O protagonista presume que não pode dizer o que aconteceu de verdade, então ele só fala que é um papel representativo por ter concluído a tarefa dada pela professora. Light entra na conversa e diz que o Mina é responsável por eles, por isso o grupo não pode rejeitar nenhuma de suas tarefas. E eu não penso exatamente assim. Ela fala que se o grupo precisar de um representante, deveria ser ela. A garota afirma que é a mais forte entre os quatro. Nesse momento, ela olha nos olhos de Ban e pergunta se ele concorda. O garoto não responde nada, mas Light perde a paciência e diz à garota que ela não deve falar assim. Eles são um grupo e devem se apoiar, não ficar tentando ser superior aos outros. Light aponta para Yeon e continua dizendo que essa atitude é ridícula. Agir como se fosse melhor não é bom para o grupo que vai subir a torre. Yeon fica em silêncio. Para finalizar, Light diz que também não concorda que ela seja a mais forte entre os quatro. Yeon sorri e diz que é um pouco contraditório o cara dizer que todos são iguais em força, considerando que ontem ele mesmo perguntou a Yumina se poderia subir a torre sozinho. Ban e Rachel ficam apenas observando a briga se desenrolar. Light tenta dar uma explicação sobre o porquê perguntou isso, mas ele apenas gagueja. Ban deita cansadamente sobre a mesa e pensa que seu plano de conversar com o grupo sobre amanhã foi por água abaixo. Enquanto isso, a tensão entre Light e Yeon continuam. No começo, o protagonista não queria ser o representante dos quatro, mas agora ele meio que entende porque foi escolhido por Yumina entre eles. Ban vê Light como alguém com orgulho ridiculamente forte. Yeon é incrivelmente egocêntrica e fadada a fazer amigos. Já Rachel é surpreendentemente boa. Ela não tem personalidade para liderar outras pessoas. Pensando nisso, o protagonista decide dar a sua opinião no grupo. Ele levanta a mão e diz que o representante não precisa ser necessariamente alguém mais forte. Yeon questiona do porquê ele pensa assim. O Ban responde que alguém mais forte tomará todas as decisões do grupo por conta própria. E o objetivo do representante era unir os membros. Mas se alguém agir assim, vai acabar separando todo mundo. Os seis olham para ele entendendo seu ponto de vista. O protagonista continua falando que de qualquer forma o presidente lá da sua turma precisa ser alguém que possa oferecer soluções justas e boas para todos. E por isso ele acha que deveria ser o representante. Yeon levanta da mesa e fala que como a professora tem autoridade para nomear o representante da turma, ela vai aceitar que ele tenha essa posição. Ban agradece. De repente, o rosto da garota escurece e ela diz que honestamente a única pessoa que ela realmente quer liderar é ele. O protagonista pergunta o que isso significa. Ela fala que está disposta a aceitar o desnecessário para conquistar a torre. Light começa a tremer de raiva e pergunta o que ela quis dizer com desnecessário. O nosso protinho tenta acalmar os ânimos e cai na mesa cansado. Rachel chama a atenção de Ban e ele olha para ela. A garota com olhos brilhantes pergunta onde está sua cobra. Ih, rapaz. Ela realmente queria tocá-la pelo menos uma vez. O Ban toma um susto com esse pedido. Mais tarde, naquele dia, o Protinha se reuniu com a sua turma para uma aula experimental. Vários dos alunos eram realmente estranhos. Eles ficaram espalhados enquanto o professor explicava o teste. O homem diz que para a primeira aula pensou em começar com uma sessão de treino leve. Mas, como sabemos, os alunos da admissão regular são bem insuportáveis. Eles falam ao professor que preferem brigar com os alunos da admissão inferior. Light fala para o seu grupo que, pelo que parece, a academia divide as turmas com base nas habilidades dos alunos. E como podemos ver, a turma 1 odeia a turma 11. Nesse momento, o cara de pedra percebe um broche no uniforme de Ban. Ele logo reconhece que é algo feito pela professora Yumina. Afinal, ela é a deusa das flores. O cara é dominado pelo ciúme e grita ferozmente para o professor deixar ele lutar contra Ban. Os alunos colocam a mão no ouvido depois desse grito ensurdecedor. O professor pergunta a Ban se o status
tudo bem em lutar contra o Erecto. A cena muda para a professora Yumina. Ela acessa a informação de seus alunos e percebe que nesse momento eles estão na arena, em uma tarefa conjunta com a turma especial superior. A mulher toma um susto porque não tem como uma turma da dimensão inferior poder treinar com a turma da dimensão superior. Yumina fica preocupada com seus alunos. Ela diz a si mesma que não sabe quem preparou essa pegadinha, mas sente que essa pessoa fez na maldade. A cena volta para o protagonista e ele pede desculpas ao professor, alegando que não está no nível desses alunos e não acha que pode ganhar. O professor responde que isso não é desculpa. Ban se pergunta se esse cara está tentando ajudar os estudantes regulares a humilhar a admissão inferior. Ele então se vira para o professor e fala que não é desculpa, e essa é a verdade. O Ban acrescenta que foi aceito como aluno de admissão especial por causa de sua habilidade única, e não por suas habilidades de combate. O protagonista ainda fala que tem outras maneiras para o professor avaliar sua habilidade como aluno especial, então não faria sentido forçá-lo a brigar. O homem se estressa com a forma que Ban fala e começa a gritar. Ele pergunta se o garoto está tentando ensinar um professor. O protagonista pergunta se ele não é um professor assistente. O homem não aceita essa pergunta e tira mais 5 pontos de Ban. No total, o garoto já perdeu 7 pontos por não obedecer o professor. Ban respira fundo se perguntando se é assim que esse cara vai jogar. No momento seguinte, o garoto tem uma ideia. Ele diz que seria melhor aproveitar esta semana como um tempo de preparação e fazer a luta na próxima semana. O seu grupo fica surpreso. Todo mundo fica em silêncio enquanto Ban repete o que disse antes. Os alunos da admissão regular começam a zombar dele, dizendo que uma semana de preparação parece piada. Enquanto isso, uma garota de chapéu sentada nos degraus superiores observa silenciosamente o desenrolar da situação. Os alunos reclamam que o protagonista está fugindo da luta. Alguém diz que é óbvio que a habilidade dele está no fundo do poço, e por isso está pedindo uma semana de preparação. O professor chega no auge da raiva e pergunta se o protagonista, além de tudo, ainda quer mudar o horário da sua aula. Ban fica com cara de tédio, enquanto Light treme de medo. O professor então declara que tem uma decisão. Na próxima terça-feira terá uma luta oficial entre Erecto e Ban. O formato será totalmente aberto ao público e toda a academia poderá assistir à transmissão ao vivo. Ban chega à conclusão que, de fato, o cara quer fazer da sua humilhação um grande espetáculo. O professor se aproxima dizendo que é melhor o garoto mostrar suas habilidades, já que ele pediu esse período de preparação. O nosso pratinha rapidamente interrompe o professor respondendo que já entendeu. Depois disso ele acena para Erecto, informando que está ansioso pela luta na próxima semana. O cara de pedra olha para ele irritado. Ban dá as costas e começa a sair. Na verdade, o protagonista não queria cumprimentar Erecto. O que ele queria mesmo era usar a sua habilidade para confirmar as estatísticas do oponente. E isso deu certo. O garoto percebe tristemente o nível do inimigo. Parece que vai ser uma luta difícil. Erecto tem um alto nível e muita força. O protagonista acredita que se fosse qualquer membro da sua equipe, seria fácil derrotar esse cara. Então ele lamenta ser o mais fraco do grupo. Mas está determinado a derrotar o inimigo e subir de nível para ajudar sua equipe na Torre de Babel. Nesse momento, o prota se aproxima das meninas e pergunta por que os seus rostos parecem tão sombrios. É aí que ele percebe a ausência de Ye-1. A garota fica de frente para a turma inimiga e diz que, ao contrário do representante da sua turma, ela é especialista em combate. Então questiona se eles não estão curiosos para ver a habilidade de um aluno inferior de admissão especial. O protagonista percebe o problema que está surgindo. Ye-1 pega um elástico para amarrar o cabelo enquanto desafia qualquer um a enfrentá-la. Os alunos olham para ela com raiva nos olhos. Enquanto isso, a garota fica no meio da arena, parada esperando algum oponente. O professor range os dentes. O protagonista até tenta usar a sua habilidade na garota, mas por algum motivo seus olhos não conseguem compreender completamente a extensão da força de Ye-1. Tudo que ele pode ver é uma aura escura exalando da garota. Não há como os alunos da turma 1 não conseguirem sentir sua aura avassaladora. Nesse momento, Ye-1 faz o sinal com a mão, desafiando Erecto a lutar com ela, assim como fez com Ban. Os alunos olham em direção ao homem de pedra. O rosto da garota fica aterrorizante quando ela diz que vai esmagar ele. Erecto sente um frio percorrer em sua espinha. O Ban decide não interferir. Ele nota que Erecto está apavorado. Afinal, ele será o seu alvo original. Mas agora foi desafiado por alguém que não esperava e, para piorar, é uma garota acostumada com combate. De qualquer forma, o protagonista acha que o cara vai ter problemas, porque se ele recuar, as pessoas vão perceber. Mas se lutar, ficará tão ferido que em uma semana não vai ser suficiente para sua recuperação. O protagonista rapidamente tem uma ideia e vai em direção de Ye-1. Ele fala que terá uma luta com Erecto na próxima semana. Então, se ela quiser
quiser, vai ter que esperar a sua vez. A garota não entende do porquê ele está intervindo e pergunta se está tudo bem mesmo. Ban confirma e agradece pela preocupação, mas diz que realmente quer lutar para provar as suas próprias habilidades. Yeon fica surpreendida com essas palavras e se vira envergonhada. Ela fala que pensou que o garoto era apenas um cara que confiava em truques, mas talvez ele possa ter um pouco de masculinidade. Depois disso, a garota declara que não lutará com Erector, mas pergunta se tem alguém corajoso para enfrentá-la. Ninguém ousa responder. A garota reclama que eles estavam latindo tão alto agora há pouco, mas agora que apareceu uma ameaça real, eles estão se escondendo igual o cachorro. Yeon começa a se afastar, quando de repente alguém pergunta quem ela estava chamando de cachorro. Um homem com chifres fala que são sempre os fracos que se unem em bandos, os mesmos que fingem proteger os seus grupinhos. Yeon olha sem expressão no rosto, enquanto o protagonista se pergunta quem é esse cara. E mesmo entre a classe especial, ele parece estar em outro nível. Light diz que esse cara é Ortima, um governante da dimensão Ketius. O protagonista parece confuso sem saber quem é Ortima e que dimensão é Ketius. O amigo explica que, excluindo a Academia União, existem 10 dimensões com as hierarquias mais altas. Ortima vem de uma família que governa uma dessas dimensões, que é chamada Ketius. Ban finalmente entende o tamanho do problema. O clima fecha 100% entre Yeon e Ortima. Alguns minutos depois, o cara se aproxima do professor e pede algo. Rachel pergunta o que é o objeto na mão do professor. Light responde que é um dispositivo de gravação. Eles devem estar filmando um vídeo público. O professor logo joga o objeto para cima. O prota pergunta o que acontece depois de filmado. Light responde que até onde sabe eles compartilham tudo em algo chamado intranet, mas ele não sabe o que isso significa. Ban rapidamente abre seu sistema. O amigo pergunta se ele sabe o que é intranet. O protagonista responde que sim. É uma rede criada por empresas ou instituições de ensino para a troca de informações. Nesse momento, Ban abre o Initube e mostra para eles. Rachel imediatamente acha o canal onde está sendo realizada a transmissão ao vivo da academia. O protagonista percebe que o professor está fazendo as vontades dos alunos de admissão superior, mas está confiante que o cara não vai ter a sua glória. Nesse momento, Yeon e Ortima ficam um de frente para o outro, ambos exalando uma aura opressora. Yeon chama o cara de novato e diz que vai deixar ele dar o primeiro passo. Ortima ergue a mão em sua direção e decide que vai acabar com essa atitude arrogante. No momento seguinte, o homem ordena que ela se ajoelhe. Um forte poder pega todos os alunos e eles sentem seus corpos saindo do controle, como se estivessem sendo forçados a se ajoelhar. O protagonista percebe que é um tipo de poder que está fora do seu alcance. Alguns alunos não aguentam e caem no chão com a pressão. Ban vê seu corpo entrando em conflito com seu cérebro. Parece que o seu corpo quer obedecer, como se fosse a coisa mais natural do mundo. De repente, Ban arregala os olhos e diz que esse poder é uma distorção do direito natural. Light logo pergunta se ele descobriu qual é o princípio dessa habilidade. O protagonista está prestes a responder quando sente alguém agarrando seu braço. Ele se vira e vê Rachel, então pergunta o que aconteceu, mas a garota começa a tremer enquanto olha para o poder avalaçador à sua frente. Nesse momento, Yeon aumenta sua energia e destrói o poder de Ortima. Todo mundo fica impressionado. Eles pensaram que a habilidade de Ortima era a mais forte desse local. O oponente elogia Yeon por eliminar o seu poder. Ele provoca a garota dizendo que, pelo visto, ela tem alguma habilidade até. Yeon responde que não pode dizer o mesmo dele. Afinal, o poder de Ortima é tão ridículo quanto os seus próprios chifres. O cara ri e tenta atacar com o mesmo poder de novo. Mas a garota não perde tempo e corre para cima dele, preparada com um chute. Ortima é surpreendido com um combate real. Yeon pergunta se o cara realmente pensou que ela ia ficar esperando ele se concentrar para atacá-la. Nesse momento, Ortima é atingido e arremessado para trás. Ele começa a preparar um feitiço nas mãos, enquanto pensa que deveria ficar mais atento. De repente, Yeon aparece atrás dele e diz que o cara tem que trabalhar mais o corpo, já que seu cérebro não funciona. Ortima vira rapidamente com a mão para atacá-la, mas Yeon foi mais rápido e acertou outro chute no seu rosto. Ela zombou dizendo que ele era péssimo de luta. O cara tenta atingir Yeon de todas as formas possíveis, mas é em vão. Light fica chocada ao ver como Yeon é esmagadora. Ela está derrotando o comandante de uma dimensão facilmente. O protagonista diz que parece que aquele cara é acostumado a suprimir e derrotar o oponente usando a distorção da lei natural. Mas esse método não funcionou em Yeon, e era por isso que ele estava perdendo. Enquanto eles conversam, Ortima continua apanhando. O protagonista fala que o cara é bom com poderes, mas não em combate real. Light fica
surpreso que Ban esteja entendendo os princípios das habilidades deles. Nesse momento, Ortima pergunta como Yeon ousa insultá-lo. A garota pergunta se ele ainda tá conseguindo falar e continua atacando. De repente, o cara lança um ataque feroz com todo o seu poder. Ele acaba acertando o chão, eventualmente destruindo tudo. Ortima logo grita com fogo nos olhos, dizendo que vai destruí-la. Yeon ativa a habilidade de cordas fatais e se prepara para atacar também. De repente, alguém bate palma e diz que é o suficiente. No momento seguinte, a professora Yumina destrói o ataque dos dois com sua própria habilidade. A arena fica coberta por flores e os oponentes se olham tentando entender o que aconteceu. Yumina fala que nessa academia não é incentivado que os alunos lutem por suas vidas. Ela dá um sorriso angelical e acrescenta que é melhor guardar isso para a torre. Depois de muita conversa, a professora quebra a alucinação das flores. Ban fica chocado por ser uma ilusão. Ele até conseguiu sentir o cheiro das flores. Ortima apenas dá as costas e vai embora. Yeon elogia a professora por ser bastante forte e recua para o seu grupo. Ela pergunta ao protagonista como foi. Ele responde que a garota foi incrível e estava prestes a falar mais coisas quando Ruchel o abraçou por trás. Ban pergunta se aconteceu alguma coisa. A garota apenas treme. Ele percebe que ela ainda está com medo de Yeon e diz a si mesmo que isso é fofo. De repente, a atenção deles é atraída para a professora Yumina. Ela diz ao professor Feiro que eles merecem uma punição. O cara fica com a cabeça baixa enquanto é repreendido. Yumina fala que ele deu continuidade mesmo sabendo que as coisas poderiam dar errado. Feiro pede desculpas, mas Yumina diz que isso não vai acabar com um simples pedido de desculpas. Então, ele deve estar preparado. Depois disso, a professora sai. Ela se aproxima do protagonista e seu humor logo muda. Yumina agita seu broche e diz que ele não pode usar o seu presente de forma errada. Os alunos ficam chocados ao ver como a professora muda totalmente a personalidade com Ban. Yumina se despede dos alunos e vai embora. O prota percebe que a intenção da professora era acalmar as coisas, mas agora parece que ela agitou ainda mais. Nesse momento, os alunos olham com muita raiva para Ban, como se o garoto tivesse roubado algo deles. No dia seguinte, a notícia sobre a luta de Yeon e Ortima se espalha. Todo mundo comenta sobre um inferior ter vencido um aluno de admissão regular. Alguém comenta que os alunos do primeiro ano parecem incríveis. O vídeo gravado mostra exatamente como Ortima não teve chance nenhuma. No vídeo também aparece o protagonista e a professora. Os alunos percebem o jeito que ela trata ele e perguntam o que esse garoto tem de bom. A cena muda para o prota e a sua equipe também. Ban lê alguns comentários daquele vídeo e diz que o mundo inteiro parece estar falando sobre eles. E Yeon fala que tem algo muito estranho nisso. O protagonista pergunta o que é. Ele então comenta que Ortima era o cara conhecido por ter o maior potencial da turma 1. Mas acontece que ela notou uma garota de chapéu no canto superior das escadas. Yeon sentiu um poder muito maior vindo dessa menina. Ban responde que não conseguiu notar nada. Enquanto isso, Light fala que o nome de Ban está espalhado por toda a comunidade escolar. O protagonista diz que está sendo alvo porque os alunos têm medo de desafiar o verdadeiro potencial do seu grupo, que é Yeon. A garota pergunta com raiva se o Protinha sabe de que os alunos realmente estão falando. O seu nome não está sendo citado em nada envolvendo a luta. O Ban preferiu agir como se não soubesse que as pessoas estavam falando dele e da professora. Nesse momento, Light chama a atenção para Ruchel, que está sentada longe deles. Parece que a garota não conseguiu superar o medo que tem de Yeon. O protagonista ainda não entende como elas estão compartilhando o mesmo quarto. De repente, ele tem uma ideia e tira algo do inventário. O garoto está determinado a fazer Ruchel se sentir mais confortável. Ele então tira uma geleia de elixir especial concentrada em milhares de frutas. Ela promove o crescimento geral nas estatísticas. O protagonista oferece a geleia para seus amigos passarem no pão. Ruchel sente o cheiro e olha em direção à geleia. Light e Ruchel começam a comer. Eles ficam surpresos com o gosto e comentam que essa geleia é a melhor coisa do mundo. Os dois devoram tudo que vem pela frente. O protagonista olha para Ruchel e a chama para se juntar a eles. Com um piscar de olhos, a garota se aproxima com a cadeira pertinho do protagonista e pergunta se ele poderia fazer um desse para ela também. Ban rapidamente entrega o pão. Ela come e diz que é muito bom. As frutas são frescas e Light fica impressionado que essa geleia é feita pela habilidade de Ban. Enquanto isso, Yeon pede para comer mais. O protagonista responde que pode comer o quanto quiser. Ela diz que sente que está comendo algo precioso. Ban responde que não é tão caro. Além disso, eles são uma equipe. O melhor é compartilhar com todos. Ruchel continua comendo seu pão toda felizinha. Enquanto isso, Yeon se nega a comer de graça, mesmo Ban dizendo que estava tudo bem. Ela de repente levanta e puxa o protagonista pela gravata. Em seguida, diz que vai pessoalmente lhe ensinar uma arte marcial em troca desse elixir. Ban olha incrédulo com o pão na boca. De repente, Yeon usa o seu pingente para se teletransportar com o protagonista para uma sala de treinamento. O garoto diz que eles saíram no meio da refeição para vir aqui e pergunta o que ela vai ensinar.
Yeon usa uma espada de madeira e pede que ele não se mova descuidadamente. De repente, ela corre para atacar Ban, e ele é pego de surpresa. A espada para centímetros do seu rosto. Yeon ri falando que foi um impulso. O protagonista fica paralisado. Ele observa que foi um movimento sem um pingo de hesitação ou dúvida. É difícil acreditar que esse golpe tenha sido executado por um humano. Mas foi naquele exato momento que Ban descobriu um novo conceito, chamado penetração. O protagonista se pergunta o que isso significa. Nesse momento, Yeon tenta chamar sua atenção e pede que ele se concentre. Ela explica que um impulso não existe apenas em uma forma. Ele pode ser feito com qualquer coisa. A garota logo mostra o significado mais básico e fundamental de um impulso. Ela faz um rápido movimento com a espada e empurra para frente. Ela faz uma sequência dos mesmos movimentos e novamente para a espada de madeira perto do rosto do protagonista. Yeon finaliza dizendo que existem inúmeras variações, mas esses são os básicos. Ele só precisa se preocupar em fazer o impulso. O protagonista entende um pouco dos conceitos básicos que ela quis passar, mas ele também sabe que a garota treinou por anos, então para ela vai ser muito fácil. Nesse momento, Yeon pergunta se ele quer tentar. O Ban responde que sim. No entanto, pede que ela tenha paciência porque será uma imitação desajeitada dele. A garota fica de fundo rindo. Ela fala que passou anos dominando isso, então não teria sentido ele aprender tão rápido. De repente, o protagonista a surpreende. Ele faz a mesma sequência de movimentos e para a espada de madeira a centímetros de seu rosto. A garota fica surpresa e se pergunta como ele entendeu o conceito apenas olhando uma vez. Por outro lado, Ban acredita que não consegue replicar o ataque completamente, porque até agora ficou muito focado em misturar conceitos. Ele fez isso porque pensou que só poderia ficar forte combinando eles. Nesse momento, Ban tira o casaco para ficar mais à vontade. Em seguida, declara que pode ficar mais forte fortalecendo seu poder. Então agora, sente segurança para replicar o ataque fatal da garota. Yeon fica em silêncio observando a série de golpes. Depois disso, o protagonista tenta recuperar o fôlego. Ela diz que não tem por que se esforçar tanto. Yeon o aconselha a tentar mais tarde, quando for lutar contra um oponente difícil. O Ban concorda. De repente, várias abas do sistema aparecem na sua frente. Ele percebe que acabou de aumentar suas estatísticas apenas brandindo a espada algumas vezes. Na primeira tela, o sistema diz que ele entendeu e absorveu os conceitos de penetração. A esgrima também foi absorvida como um subconceito das artes marciais. A última notificação mostra que ele aprendeu e internalizou o conceito de artes marciais. O protagonista ficou muito contente com o tanto de coisa que ganhou em apenas um treino. De repente, outra notificação aparece informando que suas estatísticas dispararam. O protagonista fica chocado porque a habilidade de penetração foi um conceito que ele acabou de ganhar e já está no nível 16. Além disso, a sua esgrima não aumentava por nada. Ban lembra que eliminou vários goblins e nada mudou, mas agora sua esgrima aumentou para 20. Suas habilidades de combate também dobraram no geral. O garoto se questiona como isso é possível. De repente, Yeon se aproxima e reclama que ele mentiu para ela dizendo que nunca tinha praticado artes marciais. Ban tenta explicar que realmente nunca praticou. Ele só fez o que ela tinha mandado e deu certo. A garota não acredita nisso e diz que se as pessoas aprendessem apenas na primeira aula, não precisaria de professores. O protagonista balança a cabeça concordando com seu pensamento, mas fala que talvez tenha aprendido rápido, porque ela é muito boa em ensinar. Essa afirmação deixou a garota com muita vergonha e suas bochechas ficaram vermelhas. Ban continua falando que pela primeira vez observando seus movimentos, ele sentiu a profundidade por trás deles. Essas palavras deixaram Yeon ainda mais tímida. O protinha não conseguiu parar de elogiar a garota. Ela preferiu virar as costas para não mostrar que ficou envergonhada. Ban logo diz que de qualquer forma amou seus ensinamentos e pretende pagar com o elixir de geleia que ela gostou. Mas Yeon responde que isso não compensa o que ela ensinou hoje. O protagonista pergunta se ela tá falando sério e questiona do que ela precisa. A garota ri porque o seu plano deu certo. Ela então dá um sorriso angelical e fala que ele não precisa se preocupar, mas deixa claro que no futuro ele vai descobrir como pagá-la. Ih, rapaz. O Ban ficou surpreso porque nunca viu um sorriso desse nessa garota. Yeon logo volta ao seu humor normal e diz que eles precisam ir para a próxima aula. No momento seguinte, a garota ativa o seu teletransporte e desaparece. O protagonista fica lá pensando consigo mesmo que ela também pode ter uma expressão adorável. A cena muda para Rachel e Light, ambos andando pelo pátio da academia e mexendo no celular. De repente, um cara esbarra em Rachel e a empurra para trás. A garota toma um susto, obviamente, um baita de um jump scare. Falando de cabelo azul, pergunta de onde ela é.
Rachel simplesmente paralisa. O medo é tão grande que ela não consegue dar nem uma palavra. O Light logo intervém e diz que Rachel está na mesma classe que ele. Então questiona o que o cara estava querendo. O aluno se irrita com a intervenção repetida de Light e começa a xingar. O protagonista e a garota de olho preto chegam no local da próxima aula. Ele diz que espera que não seja tarde demais e ela responde que acha que estão no horário. Nesse momento, o cara que estava tentando arrumar a briga começa a sair e manda Light tomar cuidado. O protagonista pergunta ao amigo o que houve entre ele e aqueles caras. Um pouco mais tarde, o grupo assiste a aula. O professor fala que a história da Academia União não começa quando o diretor fundou a escola, mas sim a partir do momento em que a torre apareceu na dimensão primordial. De repente, alguém tira uma foto de Rachel. Aqueles mesmos caras também estão assistindo a aula. Eles comentam entre si que essa garota não deveria nem estar aqui. O de cabelo azul fala que daria uma vida de rainha se ela decidisse casar com ele. Rachel sente de longe esses olhares e se sente desconfortável. Ban e Light também ficam incomodados. O protagonista fica com mais raiva porque o professor não fez nada. Com o tom de voz desses alunos, é impossível não ouvir o que eles estavam falando. Ban pensa por um momento e se pergunta se o velho está ignorando ou não consegue ouvi-los. De repente, Light perde a paciência e chama a atenção do professor. Ele reclama que os outros alunos estão fazendo barulho e é difícil de se concentrar na aula. Então pergunta se o velho não pode fazer nada. O professor pede que os alunos não façam barulho e logo depois volta a dar aula. Ban e Light não acreditam que isso é tudo que o homem vai falar. Os delinquentes começam a dizer que Light não passa de um idiota. Um deles comenta que só não conseguiu pegar o número de Rachel porque esse cara atrapalhou. O outro questiona se eles não são um casal, por isso que esse cara estava interferindo. O de cabelo diz que a garota tem um corpo legal e talvez faça o tipo dele. Enquanto a conversa se desenrola, a expressão de Rachel é de horror. Light range os dentes de raiva. Ele até quebra o lápis que estava segurando. Ban coloca a mão no seu ombro e pede que ele se acalme. Light questiona como o protagonista pode ficar calmo quando esses delinquentes estão dizendo essas coisas sobre a sua colega de classe. Ban pergunta se seu amigo está planejando lutar contra eles. Em seguida, diz que não tem tempo para perder com coisas inúteis. Light fica surpreso ao ver que o amigo considera isso inútil. O protagonista então puxa o celular e diz que brigar na aula fará com que tudo fique pior. Então chama o amigo para ver isso. Light percebe que Ban está assistindo uma transmissão ao vivo no YouTube de novo, dessa vez da sala deles. Ele pergunta o que isso significa. O protagonista revela que vai resolver o problema. Ele mesmo está fazendo essa transmissão e espera que todos os alunos escutem o que os delinquentes estão falando. Light fica chocado. Ban ri assustadoramente enquanto fala que a conversa dos idiotas está sendo gravadas e expostas nesse momento. Os caras continuam falando como se tudo estivesse certo. Enquanto isso, Eve segura uma pequena câmera atrás dos garotos. De repente, vários comentários negativos sobre a ação dos delinquentes começam a aparecer na tela do protagonista. Os caras estão sendo chamados de idiotas e desrespeitosos. Além disso, eles também falaram mal da torre. Alguém pergunta se o professor não vai fazer nada. O protagonista do seu grupo observa atentamente os comentários negativos, que para eles é positivo, né? Ion elogia sua inteligência por fazer isso. Light fica contente. Ion pergunta se Ban colocou o título de História na Academia União para chegar à opinião pública e possivelmente aos superiores. O prota responde que quer ter certeza que os caras sejam arruinados. Rachel assiste tudo o que está acontecendo. De repente, um dos delinquentes pergunta que tipo de comentários são esses que estavam recebendo. O trio logo percebe que estavam sendo gravados, e o de cabelo azul ordena que procurem pela câmera. O protagonista fica em silêncio no seu canto. Um dos caras encontra Eve, mas quando se aproxima, ela desaparece no ar. O de cabelo azul presume que essa armação foi feita por Light. Nesse momento, o professor se aproxima com raiva nos olhos e pergunta se esse grupo é o mesmo que estava fazendo barulho antes. Ele então ordena que todos saiam. O cara argumenta dizendo que está tentando resolver um problema. Ele foi gravado sem a sua permissão. O professor não se importa com isso e grita que todos devem sair. No momento seguinte, o velho expulsa os alunos com seu poder. O professor se volta para o restante dos estudantes e diz que esse grupo vai receber F por um ano inteiro. Então, se alguém quiser ter o mesmo destino, é só atrapalhar a aula. Ban percebe que até mesmo o professor assistente tem bastante poder, mas ele ainda acha que um F é pouco, pelo que disseram a Rachel. Light também não está satisfeito. Nesse momento, Rachel finalmente fala. Ela dá um sorriso gentil enquanto agradece aos meninos por defenderem sua honra. A garota também acrescenta que essa punição deve ser suficiente. Ban responde que realmente não fez muito. Ele não se acha tão forte, por isso pensou em outra maneira de lidar com a situação.
então não há necessidade de agradecer. Os amigos deram um sorriso satisfeito por tudo ter dado certo. No dia seguinte, na arena de treinamento, a equipe do protagonista teve a má sorte de praticar na mesma arena que o grupo de delinquentes. Enquanto treinavam, Light foi chamado. Rachel se esconde atrás de Ban com medo. O cara de cabelo azul se aproxima e Light pergunta o que ele quer dessa vez. O líder o chama de inseto e exige que ele explique o que aconteceu ontem. O de cabelo vermelho fala que graças àquela maldita transmissão de ontem, sua pontuação do semestre está arruinada. O cara de máscara acrescenta que agora eles estão sendo evitados até pelos amigos. O protagonista olha ao redor e percebe que o professor está sentado. Esse também parece que não vai fazer nada. O cara de cabelo azul fica irritado e pergunta o que o garoto acabou de dizer. Light rapidamente muda o humor. Seus olhos ficam pretos. Ele então concorda em repetir e chama todos de bárbaros. O grupo fica louco e interpreta isso como o pior xingamento existente no mundo. O líder puxa uma faca para perto do seu rosto e começa a tentar constranger Light, dizendo que ele é de uma dimensão inferior. De repente, uma espada passa voando e pousa graciosamente na mão de Light. O protagonista e as garotas ficam surpresos com isso. O sistema logo notifica que Ban descobriu um novo conceito. A espada exala um poder amarelo intimidador. O cara de cabelo azul começa a tremer. Light traz a espada para o pescoço do inimigo, que se rende e ajoelha no chão. O Brotinha percebe que seu amigo mudou totalmente. A sua aura era diferente. Parece que Light está transbordando de raiva. Ban se pergunta se tudo isso é por causa daquela espada. Ele também lembra que seu sistema descobriu um novo conceito. Nesse momento, Light fala que é bom que o cara tenha reconhecido o seu lugar. Enquanto isso, o líder percebe que ainda não consegue mover suas pernas por causa da pressão. Seus amigos tentam fazer alguma coisa, mas também tem medo. Light chama o professor e pergunta que tipo de punição uma pessoa recebe por de repente atacar seus colegas com espadas reais durante a aula. O homem pensa por um momento e responde confusamente que a academia incentiva a luta prática. Então, até certo ponto, o grupo de delinquentes não estava errado. Light responde que não é exatamente isso que ele perguntou. O professor então diz que ele retirou um artefato pessoal. Light apresenta sua defesa dizendo que estava apenas se defendendo de um ataque inimigo. O velho diz que não tem como ele negar que liberou sua energia primeiro. Light responde que esse era o seu meio de evitar danos. O protagonista assiste a cena de perto. O loiro pergunta como o professor pretende lidar com os insultos que os alunos fizeram com ele. O homem pensa por um momento e então fala que não viu nada disso. Light range os dentes de raiva e decide acabar com o cara de cabelo azul. Todo mundo olha horrorizado, mas de repente ele é parado por um tapinha na testa, dado por Yeon. Light reclama e a garota tenta explicar que ele não é tão poderoso como pensa, então não pode sair por aí agindo dessa forma. O protagonista fica feliz que Light realmente tenha sido parado. Enquanto isso, o professor sai com raiva. Ban conversa com Rachel sobre como tudo isso foi perigoso. Por outro lado, Yeon continua repreendendo Light. Um pouco mais tarde, o grupo se reúne no refeitório. Ban comenta que acha que eles nunca vão ser respeitados, principalmente os professores que parecem sempre proteger os alunos de admissão superior. Ele lembra que tem até uma luta marcada por causa de um desses professores. Light treme enquanto diz que talvez eles possam pensar em tentar melhorar a situação com base em como Ban resolveu da última vez. O protagonista é contra fazer isso, porque da última vez quase deu um problema maior. Yeon come sua geleia enquanto os garotos continuam conversando. Ban diz a si mesmo que o jeito atual de Light é muito diferente do que ele viu na arena. Era como se o amigo tivesse mudado de repente, como se alguém tivesse apertado um botão, e ainda tinha aquela espada intimidadora. Nesse momento, o Brotinha fala a Light que queria que ele fosse honesto. Ban pergunta se o amigo pode controlar o poder que mostrou antes. Light levanta da mesa e começa a falar que ele pode se controlar. O garoto alega que só fez aquilo porque se irritou com as mentiras do professor. Ban pergunta se foi só isso e diz que mentiras realmente são ruins, mas não tem certeza se deve acreditar que Light pode controlar aquela força. O amigo pede para o protagonista confiar nele e garanta que nada como hoje acontecerá novamente. Yeon fala que isso é um alívio. Ela acredita que as coisas poderiam ter saído muito mal se ele não fosse parado. Light deita a cabeça na mesa depois de escutar tantas críticas. Yeon diz a Ban que está começando a sentir o conselho que a professora Ilmina deu há alguns dias sobre os regulares. A garota acredita que se continuarem assim, a vida escolar vai ficar mais difícil. Então, como representante, ela acha que o protagonista deve pensar em algo para o futuro deles. A garota diz que está disposta a ouvi-lo. Ban é pego de surpresa. Ele lembra que ao longo dos últimos dias, enquanto viveu a vida escolar, ele definitivamente começou a perceber o que estava incomodando a sua equipe. A mentalidade de superioridade, baseada no nascimento ou na força, e principalmente o estranho desprezo dirigido às dimensões inferiores. Pensando nisso,
isso, o Pratinha se pergunta o que as pessoas de fora como eles poderiam fazer em um lugar onde essas coisas são consideradas senso comum. Sem ideia do que fazer, ele pergunta ao grupo o que eles acham que precisa ser feito para ganhar o favor de um grupo amplo e não especificado. Light responde que acredita que conversa pode unir pessoas. Já Yeon acha que poder é mais eficaz. Ban responde que os dois estão errados. Ele então faz o sinal de câmera para o grupo e fala que o que precisa para ganhar o favor de um grupo é a sua aparência. No dia seguinte, o grupo novamente se encontra. Yeon pergunta se realmente vão fazer um canal que mostre o dia a dia deles. O protagonista responde que sim e acrescenta que de onde ele vem é uma forma muito comum de construir relacionamentos. A garota entende que o que eles precisam fazer é construir uma imagem e mostrá-la ao público em geral. Ban pega o celular enquanto Ruchel ajuda na iluminação. Ele fala que quando você constrói uma imagem na mente das pessoas, isso cria uma sensação de familiaridade, então pode ajudar o grupo. Light pergunta do porquê eles têm que encenar se estão em busca de respeito e admiração. Ban responde que não é encenação, é uma partida de combate de verdade. Nesse momento, Yeon pede que Light se concentre. Os dois começam a lutar. Yeon sai na frente. Ban e Ruchel acompanham a luta felizes. Light tenta se levantar. Yeon começa a zombar dele, o chamando de fraco. Ela fala que faz sentido do porquê ele ficou tão impressionado com aquele estranho artefato da última vez. A garota então incentiva a sacar a sua espada se precisar de força. Light escuta isso e range os dentes de raiva. Ban continua gravando com seu celular e fala que as coisas estão indo muito bem. Ruchel olha para a luta um pouco assustada. Ela não entende como isso pode facilitar a vida escolar deles. O protagonista responde que não mudará as coisas imediatamente, mas terá um efeito. A luta entre os alunos continua ferozmente. Ban fala que pretende mostrar para todo mundo que seu grupo não é algo que eles podem lidar. De qualquer forma, não é bom se preocupar com os resultados ainda. Nesse momento, o protagonista diz a Ruchel que sua beleza é preciosa demais para ela se estressar com coisas como essa. A garota fica chocada com esse elogio inesperado. Ban diz que a garota fica mais bonita quando sorri. Ela tem um rosto que pode conquistar qualquer um onde quer que vá. Então é uma pena desperdiçá-la com preocupações. Ruchel escuta isso e dá um sorriso tímido. Ela sente que sempre que Ban diz alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Enquanto isso, de volta à luta, Yeon pergunta para onde o cara está correndo e fala que até agora foi só aquecimento. Light implora ao protagonista que o salve. Desde aquele dia, a turma 11 seguiu a recomendação de Ban, gravando tudo do seu dia, até uma sopa ruim que comia. Todos os vídeos foram postados no canal deles, chamado Rebelião. A resposta foi mais que positiva. O público começou a acompanhar o dia a dia. Eles assistiram a luta e se perguntaram se aquilo era real. O protagonista também gravou o entretenimento da sua equipe com alguns jogos e até algumas conversas com a professora Yumina. Além disso, os telespectadores sempre imploravam para ver Ruchel, alegando que ela era muito fofa. O público era fiel e sempre entrava para ver os vídeos, até que um dia o canal Rebelião postou um evento, informando que no dia seguinte seu grupo ia começar a escalar a torre. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Ainda tem alguns capítulos para trazer, então se vocês tiverem gostado muito, comenta a parte 2 que eu trago a continuação, beleza? Dito isso, eu vou nessa, mano, valeu!